Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo. Por aqui a gente debate informações, notícias, opinião e análise tática. Chegamos no mês de novembro, né? Um mês que promete bastante fortes emoções. Dia 27 tem um tal jogo lá, uma tal decisão de Copa Libertadores, né? Então agora é contagem regressiva, vamos chegando na reta final da temporada. E é um mês que não é muito fácil, porque é um mês que o Flamengo fará cerca de 10 jogos no pequeno intervalo de 30 dias. Então, a cada 3 dias, o Flamengo fazendo um jogo, como é essa lógica, né, cara? Joga, recupera, esperamos que recupere de verdade, joga, recupera, viaja, joga, recupera, viaja, joga, recupera, viaja. Muito difícil essa logística de fato, mas é a realidade hoje do calendário e a gente já sabia disso. Então agora vai chegando nessa reta final, uma reta final fundamental para as pretensões do Flamengo, não apenas de conquistar a América, mas também no Campeonato Brasileiro. E o próximo passo é um jogo amanhã, atípico pelo dia, atípico pelo horário, então anota aí na sua agenda, amanhã, 4 horas da tarde, na Arena do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Flamengo, mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo que já era para ter feito há muito tempo, é um daqueles que entra no adiamento, aí foi empurrando e agora encaixou. 4 horas então. A live, 3 horas. Mudou bastante o horário, beleza? Então o nosso compromisso, 3 horas, perdão, a nossa live pré-jogo. Depois do jogo do Flamengo é na sexta-feira. A gente vai falando aos poucos, a agenda tá um pouquinho diferente para os próximos jogos e os horários também mudaram um pouquinho, beleza? Então qual o Flamengo? Que Flamengo é esse? Qual tem que ser essa postura? Mais uma vez, né? Esse Atlético Paranaense na frente do Flamengo, esse Atlético Paranaense do Alberto Valentim, que acabou eliminando o Flamengo na Copa do Brasil, jogo 2-2 na Arena, o Flamengo perde, faz um jogo muito ruim de transição defensiva e o que foi treinado pelo Renato Gaúcho nesta segunda-feira é no gol Diego Alves, na lateral direita o Isla, que inclusive fez um jogo muito positivo, um muito bom jogo do Isla contra o Atlético Mineiro, a zaga, os zagueiros também que fizeram um muito bom jogo, Gustavo Henrique e sobretudo, né, cara, o Léo Pereira, a gente falou bastante sobre esse confronto, né, do Léo Pereira com o Hulk, na questão que ele conseguiu lá diminuir os espaços, falamos muito sobre isso, e ele foi muito bem, e pelo lado esquerdo vai seguindo o Ramon, né, que finalmente foi, né, seguindo o óbvio, né, foi prevalecendo o talento e vai mais uma vez o garoto Ramon. É importante, cara, a gente falar do Ramon para já preparar o torcedor, né? Vai ter jogo que o Ramon vai fazer um jogo ruim, vai ter um jogo do Ramon abaixo, vai ter, é natural, cara, ele vai participar aquela curva que tem com o Mateuzinho, principalmente lá atrás, um jogo bom, um jogo positivo, um jogo negativo, um jogo negativo, um jogo positivo, um jogo positivo, negativo, 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 positivo, isso vai fazer parte, agora vai entrar na vez do Ramon, por isso que era muito importante ter esse espaço, ter esses minutos lá atrás, naquele período, mas enfim, deram pra ele a reta final do campeonato, então vamos torcer para ele conseguir jogar bem, performar bem, mas vai passar por irregularidade, faz parte desse processo, mas é lógico que ali tem um talento, né? Então Ramon na lateral esquerda, o meio-campo vai seguindo com o Ilharão e com o Andreas, dessa vez o Andreas recuado de fato, não mais fazendo papel em aspas do Arrascaeta, não mais fazendo papel em aspas desse camisa 10, que será dada a oportunidade ao Vitinho. Então o Vitinho vai retornar para aquela origem jogando um pouco mais por dentro e então fazendo essa trinca no meio-campo com o Ilharão, com o Andreas Pereira e mais à frente ele, Vitinho. Mais aberto pelo lado direito o Everton Ribeiro, pelo lado esquerdo, né, a sensação do momento que é o Michael e lá na frente o Gabigol, torcer pro Gabigol tirar essa zica, tirar essa nhaca e fazer logo o gol dele. O Flamengo então vai trabalhando obviamente, né, nesse 4-2-3-1, importante a gente entender a questão, e aí fica uma parte até um pouco mais que curiosa, é a gente entender como vai ser a disposição defensiva do Flamengo, como o Flamengo vai se organizar defensivamente, será como foi contra o jogo contra o Atlético? Duas linhas com 4 jogadores, 2 mais à frente, Vitinho e Gabigol, ali faz a linha com 4 e a última linha defensiva, e o Flamengo quando propor o jogo, quando o Flamengo tiver a posse da bola, como é que vai ser essa lógica do Vitinho? Ele vai entrar então dentro da área, porque tem aquele movimento de saída do Gabigol, então ele que entra e o Michael fecha na diagonal, enfim, vamos observar e ver como que de fato vai ser confirmado dessa concepção do Flamengo, essa concepção sobretudo ofensiva. O Flamengo não vai ter o Bruno Henrique, né, por ter tomado o cartão amarelo contra o Atlético Mineiro, uma peça importante, porque é um cara alto, um cara de força, é um cara de velocidade, tem a concepção que já tem ali um pouco mais de entrosamento natural com o Gabigol, então, enfim, é uma peça importante, inclusive ele passou diretamente, né, o gol que o Flamengo faz contra o Atlético Mineiro passa diretamente pelo Bruno Henrique, ganha o duelo aéreo e aí sobra lá pro Michael e o Michael faz o gol da vitória do Flamengo, então com essa ausência do Bruno Henrique. Atlético Paranaense, nenhuma novidade, né?
jogou bastante contra o Atlético Paranaense nas últimas semanas. 5 jogadores lá atrás, então a gente já sabe, é o Thiago Heleno grudando mais no Gabigol, buscando sempre esse jogo mais de imposição, esse jogo físico, lançamento direto do Santos, então é importante, o Flamengo tá ativo com essa segunda bola. 2 jogadores apenas no meio campo, é um período que o Flamengo tem a superioridade, tem que aproveitar, algo que o Flamengo acabou não aproveitando, e os 3 jogadores mais lá na frente. Então acaba sendo uma espécie de um 5-2-3, né, do Atlético Paranaense, com uma variação de 3-4-3, enfim. Deu pra ver nos últimos jogos, o Flamengo no 2-2 foi um jogo muito ruim tecnicamente lá na arena, e teve a questão da gramado sintética, aquilo tudo que a gente já sabe, foi um jogo muito abaixo do Flamengo, que ele conseguiu sair com 2-2. Só que esse 2-2, esse empate, hoje, para a realidade do Campeonato Brasileiro, infelizmente, por mais que pudesse ter trabalhado como um bom resultado, hoje ele não é. Hoje o Flamengo tem que ir lá na arena e ganhar o Atlético Paranaense, porque o Flamengo está buscando, está agora correndo atrás do outro Atlético, né? Do Atlético Mineiro. Então um empate para o Flamengo não é um bom resultado, a gente vai entrar agora na reta final da temporada e pontuar ao máximo para tentar, e no final você vê no que aconteceu. Mas então aquele empate mesmo que aconteceu na Copa do Brasil, hoje, para a realidade do Flamengo no Brasileiro, ela não é muito boa. E no Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil, no confronto de volta do Maracanã, uma partida vexatória do Flamengo, um resultado vergonhoso para a história do Flamengo no Maracanã, o Flamengo sofreu na transição defensiva, né? Que era um Atlético que ficava um pouco mais atrás, que buscava ali o contra-ataque com facilidade, principalmente com o Flamengo facilitado, com uma transição extremamente desorganizada, desorientada, o Atlético ia lá dentro da área e criava as suas oportunidades. Então o período de atenção, né? Aquela questão alerta, tem vários pontos, mas principalmente questão técnica dos jogadores, dessa vez corresponder, foi muito ruim aquele jogo, aí usou, né, a grama sintética, mas foi muito ruim o jogo do Flamengo, errando muitos passes, ele tinha superioridade e não aproveitava, principalmente no meio campo, questão de não conseguir furar o sistema defensivo do Atlético Paranaense, e aí quando você tá sem a bola, o período da organização, né? Quando você se organiza defensivamente, se organiza no período de transição, o Flamengo acabou também sofrendo um pouquinho nesses jogos contra o Atlético Paranaense. Vamos torcer para não ser repetido em mais um jogo agora contra o Atlético, pelo Campeonato Brasileiro. Então, né, o time que a gente tem a esperar é esse, uma vez que foi treinado pelo Renato Gaúcho nessa segunda-feira. Então a equipe, mais uma vez repetindo, a equipe que vai a campo é com Diego Alves, na lateral direita Isla, a zaga com Gustavo Henrique e Léo Pereira. Importante a gente falar sobre o Davi Luiz. O Davi Luiz tem a pretensão do retorno contra o Atlético Goianiense na próxima sexta-feira. Então pode ser que na sexta-feira a gente tenha o Davi Luiz, o retorno, finalmente, né, do Davi Luiz, se recuperando então dessa lesão. Na lateral esquerda, o Jovem Ramon, o meio-campo com Arão, Andreas, mais à frente o Vitinho, vai ter essa oportunidade mais à frente, Everton Ribeiro, o Michael e lá na frente o Gabigol. Fechado? Nosso encontro então é 3 horas, galera. Não se esqueça então de escrever na sua agenda 3 horas a nossa live pré-jogo. Antes da bola rolar, o jogo começará às 4, às 3 a gente terá a nossa live pré-jogo Flamengo e Atlético Paranaense, um jogo muito importante para as pretensões do Flamengo no Campeonato Brasileiro, nessa ladeira que está íngreme, mas o Flamengo tem que seguir firme, tem que seguir forte. Valeu, galera. Continue se cuidando. Forte abraço a vocês. Até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.